Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Leonardo e a aula de hoje é sobre produtos notáveis, especificamente cubo da soma e cubo da diferença. Iniciando, cubo da soma. Com a propriedade distributiva, é possível criar uma fórmula para produtos com esse formato aqui. Tá? Inicialmente, eu vou multiplicar da forma como eles apareceram aqui. Essa primeira parte vezes essa, o resultado pela última aqui. Então, ficará da seguinte maneira. X vezes x, x ao quadrado. X vezes a, x a. A vezes x, ax ou xa também. A vezes a ao quadrado. Não estou falando nem do sinal, porque aqui é tudo positivo, né? Mas tem um joguinho de sinal sim, se fosse tivesse algum negativo aí. Como é tudo positivo, vai manter tudo positivo. Repete a última parte aqui, ó. Feito isso, vamos reduzir esses dois aqui, ó. São chamados termos semelhantes. X² mais 2xa mais a ao quadrado. Tudo isso multiplicando x mais a. Agora, essas três partes aqui, ó, irão multiplicar essas duas, para a gente poder finalizar. X² vezes x é aquela ideia, conserva a base, soma os expoentes, tá? Então vai ficar x ao cubo. X² vezes a, x ao quadrado a. 2xa agora. 2xa vezes x, mais 2x ao quadrado a. 2xa vezes a, mais 2xa ao quadrado. A ao quadrado vezes x, a ao quadrado x, ou xa ao quadrado. Para poder ficar idêntico a isso aqui, ó. Fica mais prático. A ao quadrado vezes a elevado ao cubo. Feito isso, para finalizar, vamos reduzir os termos semelhantes mais uma vez. Olha só. Só tem esse x ao cubo. Então, repetimos. X² a vezes 2x² a. Mais... Ó, tem um aqui, tem dois aqui. Então, serão 3. 3x² a. 2x ao quadrado mais x ao quadrado. 3x ao quadrado. Mais ao cubo. Então, tudo isso aqui, ó, pode ser expresso dessa maneira. X mais a elevado ao cubo, que é igual a x ao cubo mais 3x² a mais 3x ao quadrado mais a elevado ao cubo. Aí está. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho primeiro termo e segundo termo. Tá? Então, como ficou o resultado? Olha só, se você perceber. O primeiro aqui está elevado ao cubo. Então, cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Tá? Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, entre esses termos aqui, ó, tem um pontinho de vezes. Se não aparece, subentende que tem. Tá bom? Então, usando essa ideia aqui, vamos agora resolver um exemplo aqui, ó.
Calcule utilizando o método do cubo da soma. Tá? Então, como que vai ficar isso? Vai ficar mais simples agora, sem precisar fazer tudo isso. Tá? Olha só. Cubo do primeiro é o x, ó. Vamos repetir aqui para ficar mais tranquilo. Primeiro, segundo, tá? Então, cubo do primeiro, x elevado ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Então, vai ficar 3 vezes x ao quadrado vezes 2, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Então, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o segundo elevado ao cubo. Agora é só reduzir. X ao cubo, mais 3 vezes 2, 6x ao quadrado, mais 3 vezes, aqui, ó, potência primeiro, né, ó, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12. 12x, mais 2 ao cubo, tá? Não é 2 vezes 3 não, tá? Não confunda. É 2 vezes 2 vezes 2. Resultado, 8. Está resolvido. E até a próxima. Cubo da diferença. O cubo da diferença é o produto entre os seguintes polinômios. Olha só. X menos A vezes x menos A vezes x menos A. Tá? Faremos da seguinte maneira. X vezes x, x quadrado. X vezes menos A, agora tem joguinho de sinal, ó, positivo com negativo. Ó. Então vai ficar menos xa. Menos A vezes x, novamente, menos xa. Menos A vezes menos A. Então, menos e menos, na multiplicação positivo, então vai ficar mais A ao quadrado. Vamos repetir a última parte. Aqui, perceba que são semelhantes. Vamos reduzi-los. X quadrado menos 2xa mais A ao quadrado. Tudo isso vai multiplicar o x menos A. Tá, agora faremos novamente a multiplicação. Essas três partes aqui por essas duas. Então, x quadrado vezes x. X ao cubo. X quadrado vezes menos A. Menos x quadrado A. Menos 2xa vezes x. Menos 2x ao quadrado A. Menos 2xa menos A. Vezes menos A, aliás. Menos e menos é mais. Então vai ficar 2x ao quadrado. A ao quadrado vezes x. X ao quadrado. X ao quadrado. Tá vendo? Só junto os dois. E A ao quadrado vezes menos A. Menos A ao cubo. Vamos reduzir os semelhantes. Esses dois e esses dois. Então vai ficar x ao cubo, só tem ele de x ao cubo, menos 3x quadrado A, mais 3x ao quadrado menos A ao cubo. Então, esses três aqui, ó, pode ser escrito sendo x menos A elevado a 3, que é igual a tudo isso aqui, ó. Só repetir para ficar mais interessante aí. Feito isso, bora fazer um exemplo sobre cubo da diferença. Olha só. Calcule utilizando o método cubo da diferença. Tá? Então vai ficar da seguinte maneira. Ó. Cubo do primeiro, olha só. Vou fazer detalhadamente aqui. Ó. Cubo do primeiro. O primeiro é 2x. Então vai ficar 2x elevado ao cubo.
menos 3 vezes o quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, pelo segundo, tá? Pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Vamos agora resolver tudo isso. Lembrando que esse cubo aqui, ó, por isso que eu coloquei entre parênteses, ó, ele vale tanto para o 2 quanto para o x. Então vai ser 2 ao cubo, o resultado é 8, e x ao cubo. Menos, vou repetir para ficar mais tranquilo aqui, para eliminar esses parênteses aqui, ó. 2x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado. Repetindo 3, mais 3 vezes 2x vezes 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao cubo é 27. 3 vezes 3 vezes 3. Resolvendo essas multiplicações que ficaram pendentes aqui, olha só. Tá vendo aqui? E aqui, ó. 8x ao cubo menos 3 vezes 4 vezes 3 aqui, ó. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36x ao quadrado. Mais 3 vezes 2 vezes 9. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54. Só repete o x. Menos 27. Aqui está o resultado. E até a próxima.